trago para vocês a segunda temporada de Don't Press the Button, que muitos de vocês pediram. Quero aproveitar para agradecer aos membros do canal, vocês ajudam demais. E se você também quiser se tornar um membro, é só clicar no botão Seja Membro, que isso vai ajudar bastante o canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Um beijo e vamos para o vídeo. Asmilha, Sol e Duke retornaram ao salão, mas Azidion desviou a rota para se encontrar com Andrew nas imediações da mansão, criando um clima de suspense e mistério. Ao ver Azidion, Andrew não conseguiu conter um sorriso zombador, lançando um olhar convencido que parecia desafiar Azidion a fazer algo. A tensão no ar era palpável enquanto Asmilha questionou Andrew, buscando informações sobre algo incomum, sua voz firme e autoritária. Andrew respondeu que estava evitando problemas e pediu que Asmilha lhe entregasse algo, sua voz tingida com uma pitada de desespero. Asmilha, sem paciência, tirou um envelope de sua blusa e entregou a Andrew, que, desesperado, tentou pegar o envelope imediatamente, revelando sua ansiedade. Asmilha, no entanto, segurou a mão de Andrew e o alertou em tom ameaçador, dizendo para ele continuar fazendo o que era mandado, seu olhar sombrio e intimidador. Andrew estremeceu com o olhar de Asmilha e permaneceu em silêncio, seu medo evidente. Asmilha, sem hesitar, empurrou Andrew para o chão e jogou o envelope para ele, dizendo que havia muito mais dinheiro de onde aquele veio, sua voz cheia de confiança e autoridade. Andrew, apesar do medo, respondeu em tom ameaçador, sugerindo que tratar assim não ajudaria muito no caso de Asmilha, mas sua voz carecia de convicção. Asmilha não aceitou o desaforo e pisou na mão de Andrew sem hesitar, seu rosto impassível. Andrew, percebendo que não estava em posição de negociar, se rendeu e pediu que Asmilha tirasse o pé de sua mão, sua voz agora submissa. Asmilha pensou que os humanos eram seres idiotas e que só se importavam consigo mesmos quando as coisas apertavam, seu desprezo pelos humanos evidente. Em seguida, Asmilha saiu dali, deixando Andrew jogado no chão, mais uma vez menosprezando os humanos. A cena terminou com Andrew ainda no chão, o envelope contendo o que quer que fosse importante agora em suas mãos, enquanto Asmilha se afastava, intocável e intangível. Na casa de Lyrax, ele se remexeu na cama, aparentemente tendo algum tipo de sonho ou pesadelo. Em seu sonho, Lyrax tremeu ao ver Duke com alguém que, aos seus olhos, parecia desconhecido. A imagem o perturbou profundamente, e ele começou a se questionar sobre a identidade da pessoa ao lado de Duke. Lyrax se perguntou se aquela cena era uma visão do passado, mas logo descartou a ideia, pois como um dragão e uma criança divina, ele acreditava que sua memória não deveria falhar. No entanto, Lyrax não conseguiu afastar a sensação de que a cena lhe parecia estranhamente familiar. A incerteza e a curiosidade o acompanharam até que ele despertou lentamente ao ouvir o nome do homem que acompanhava Duke no sonho. Lyrax pegou os óculos na cômoda e começou a refletir sobre o que havia sonhado. Ele se perguntou se aquela visão poderia ser uma prévia do futuro, e quem era Doel, o homem ao lado de Duke. A curiosidade de Lyrax foi pega pela raiz, e ele decidiu que precisava descobrir mais sobre Doel. A imagem de Duke com aquele homem desconhecido continuou a assombrá-lo, e Lyrax sentiu que precisava entender o que aquilo significava. Com os óculos agora sobre os olhos, Lyrax mergulhou em seus pensamentos, determinado a desvendar o mistério que envolvia Doel e sua conexão com Duke. Enquanto isso, Duke e Piu-Piu estavam em um quarto separado, onde Piu-Piu estava coberto por uma manta devido à sua transformação recente. Duke tentou acalmar Piu-Piu, deslizando sua mão sobre o ombro dele e assegurando que tudo ficaria bem. Piu-Piu confirmou que entendia, mas em sua mente, ele não conseguiu deixar de se sentir preocupado com a confiança de Asmil na frente de Duke. Isso fez perceber que Asmil era realmente o vilão principal daquele romance. Piu-Piu se lembrou de que estava preso em um romance que ele lia em sua outra reencarnação e tentou buscar detalhes na memória. Ele lamentou ter se esquecido da maior parte da história e pensou que, se soubesse que acabaria assim, teria prestado mais atenção. No entanto, o que importava era que Duke e Doel vivessem felizes para sempre. Um sorriso escapou de seus lábios enquanto ele começou a colocar seu plano em ação para fazer com que Duke e Doel ficassem juntos. Para confortar Duke, Piu-Piu segurou a mão dele e expressou que estava bem.
pedindo que Duke apenas se esforçasse. Duke ficou confuso com as palavras de Piu Piu, mas sorriu, mostrando-se confiante. Ele sugeriu que deveriam ir para casa, pois Piu Piu provavelmente estava cansado. No entanto, Piu Piu pensou por um momento e decidiu que ainda não era hora de ir embora, pois queria voltar ao baile. A ideia de retornar ao baile pareceu animá-lo, e ele manteve sua decisão de não ir embora ainda. Duke retorna ao salão do baile com Piu Piu em seu ombro, e o ambiente imediatamente se transforma. Os murmúrios e olhares curiosos começam a rolar pelo salão, atraídos pela beleza e elegância de Duke. Ele caminha tranquilamente, fingindo não notar a agitação que causa, enquanto Piu Piu observa os olhares de todos em volta, notando os rostos corados e as expressões admiradas. Piu Piu fica pensativo, impressionado com a capacidade de Duke de atrair a atenção de todos. Ele nota que Duke está prendendo todos os olhares e acha que isso é natural, já que ele é muito charmoso. A expressão de felicidade de Piu Piu não passa despercebida por Duke, que fica confuso com a repentina mudança no semblante dele. Piu Piu está claramente encantado com a cena e não consegue esconder sua empolgação. Enquanto isso, Piu Piu pensa que é improvável alguém resistir a um flerte vindo daquele rostinho e duvida que Doel tenha alguma chance. Ele fica imaginando a reação das pessoas ao receberem um olhar ou um sorriso de Duke. A ideia parece diverti-lo e ele continua a observar a cena com interesse. Não demora muito para que uma mulher, conhecida como Amy, se aproxime para puxar assunto com Duke. Ela se aproxima lentamente com um sorriso no rosto enquanto o cumprimenta. Duke, ao vê-la, a reconhece e a cumprimenta de volta, dizendo que faz tempo que não se vêem. Amy cora imediatamente ao perceber que Duke a reconheceu e responde, esperando que ele esteja bem. A interação entre os dois é cordial, mas é claro que Duke é o centro das atenções. Piu Piu observa a cena de longe, notando cada detalhe da interação entre Duke e Amy. Ele percebe a bochecha corada e o olhar tímido da moça, e ao assentir com a cabeça, pensa que, se ela não tiver uma queda por Karan, ele não entende nada. Piu Piu parece divertido com a situação, e como se Amy pudesse entender, aponta para Duke e solta um piu autoritário. Em seguida, bate as asas e lança um olhar mortal para Amy, pensando em tom ameaçador que, se ela ousar sequer olhar para Duke, ele irá descer a asa sobre ela, lembrando que Duke é o prometido de Doel. Amy fica totalmente envergonhada e rapidamente se afasta, reverenciando Duke enquanto se despede com um sorriso sem graça. Piu Piu ri por dentro da situação, satisfeito com o resultado. Amy é apenas a primeira de uma longa lista de admiradores que se aproximam de Duke, um após o outro. No entanto, todos eles são afastados pelos avisos assustadores de Piu Piu e saem correndo, intimidados. Duke fica completamente confuso com a atitude de Piu Piu, sem entender por que ele está expulsando todos que se aproximam. Piu Piu, por outro lado, parece mais orgulhoso do que nunca do seu papel de protetor do amor de Duke e Doel, e continua a afastar qualquer um que se aproxime de Duke. A cena se repete várias vezes, com Piu Piu mantendo seu papel de cupido, determinado a proteger Duke de qualquer atenção indesejada. Depois do baile, a rotina voltou ao normal, e Piu Piu mergulhou de volta em sua vida sem preocupações. Ele retomou seus hábitos fazendo exatamente o que sempre quis antes de chegar naquele mundo. Não fazer nada e se alimentar à vontade, sem qualquer restrição. A satisfação de poder viver dessa forma era enorme, e ele aproveitou ao máximo. Após devorar um prato farto, Piu Piu parecia extremamente satisfeito, com um grande sorriso estampado no rosto, enquanto esfregava a barriga, sentindo o prazer da saciedade. No entanto, logo após esse momento de pura satisfação, uma nova preocupação surgiu em sua mente. Ele começou a se sentir um pouco ansioso, apalpando sua barriga e se perguntando se estava engordando. Essa dúvida o incomodou, e ele não conseguiu afastá-la facilmente. Seus pensamentos logo se voltaram para Duke, e ele não pôde deixar de pensar na firmeza do peitoral de Duke, comparando-o a uma pedra. A imagem de Duke ficou marcada em sua mente, e ele se sentiu um pouco desconfortável com a intensidade desses pensamentos. Tentando afastar essas ideias intrusivas, Piu Piu se levantou lentamente, espreguiçando-se e refletindo sobre como havia se tornado mais preguiçoso desde que chegou naquele mundo. Ele lembrou-se de que costumava estar ocupado com trabalhos e projetos da faculdade, mas agora passava o dia relaxando, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. Essa constatação
o fez se sentir um pouco culpado, e ele começou a pensar em maneiras de tornar seu dia mais produtivo. Foi então que Piu Piu teve uma ideia: ir ao campo de treinamento dos cavaleiros para se exercitar. A perspectiva de fazer algo mais ativo o animou, e ele decidiu explorar a mansão em busca de algo para fazer. Ao passar pelos corredores, notou os funcionários ocupados e trabalhando, o que o fez pensar que deveria fazer algo para ajudar, mesmo que fosse uma pequena tarefa. A atmosfera da mansão estava cheia de atividade, e Piu Piu se sentiu motivado a fazer parte disso. Enquanto caminhava pelos corredores, ele ouviu uma funcionária comentar sobre um cavaleiro, elogiando sua aparência e dizendo que gostaria de dar um lenço para ele. A conversa das funcionárias era animada, e Piu Piu não pôde deixar de ouvir, curioso. A admiração que as funcionárias tinham pelo cavaleiro era evidente, e Piu Piu se sentiu um pouco intrigado com aquilo. Ele continuou a explorar a mansão, pensando em como poderia se tornar mais útil e produtivo, enquanto a imagem do cavaleiro permanecia em sua mente. Piu Piu continuou em frente, pensando que alguns cavaleiros já estavam treinando no campo de treinamento. Ele decidiu seguir em frente, já que estava no caminho. Ao chegar à sala de treinamento, os homens treinavam freneticamente e Piu Piu deu uma espiada pela fresta da porta. A intensidade do treinamento o impressionou, e ele pensou que aquele lugar parecia perigoso, onde era melhor não cruzar o caminho dos cavaleiros. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando alguém o empurrou para dentro, fazendo-o cair no chão. Piu Piu reclamou, sentindo-se surpreso e um pouco magoado com a queda. Atrás da porta, apareceu Doel, que parecia ter ficado surpreso com a queda de Piu Piu. Ele se desculpou sem jeito, mas logo um sorriso tomou conta de seu rosto. Piu Piu ficou completamente surpreso ao ver Doel ali, depois de tanto tempo. A surpresa foi tão grande que ele não conseguiu reagir imediatamente. Doel o levantou do chão e, com um grande sorriso, parecia feliz em rever Piu Piu. No entanto, Piu Piu sentiu uma onda de saudade e, logo em seguida, irritação. Ele se lembrou de que Doel havia desaparecido sem aviso desde que ele se transformou em humano. Irritado, Piu Piu deu leves murros em Doel, expressando sua frustração e magoa. Ele ainda estava magoado com a vergonha que havia passado na frente de Duque, e a lembrança disso o fez sentir-se ainda mais irritado. Doel parecia ter percebido o quanto Piu Piu estava magoado e parecia arrependido. A cena era tensa, com Piu Piu expressando sua raiva e decepção. Piu Piu estava magoado porque Doel o havia feito acreditar que ele havia envelhecido da noite para o dia. Isso o deixou ainda mais irritado e ele expressou sua frustração de forma intensa. A raiva e a decepção de Piu Piu eram evidentes e Doel parecia ter entendido o quanto ele estava magoado. Doel tentou acalmar Piu Piu, segurando sua mão e envolvendo-o em um abraço apertado. Piu Piu ainda estava visivelmente irritado, com uma expressão de descontentamento no rosto. Mas Doel parecia determinado a entender como ele estava desde a última vez que se viram. A tentativa de Doel de acalmar Piu Piu foi gentil, e ele parecia genuinamente interessado em saber como Piu Piu estava. Piu Piu resmungou, tentando esconder sua birra, e pareceu relaxar um pouco com o abraço de Doel. Ele ainda estava um pouco tenso, mas começou a se acalmar. Doel, por sua vez, parecia refletir sobre o que havia acontecido desde a última vez que se viram. Ele comentou que havia resolvido algumas coisas, mas não exatamente como esperava, e Piu Piu sentiu curiosidade. Eles decidiram sentar em um lugar reservado para colocar os assuntos em dia. Piu Piu perguntou a Doel o que ele estava fazendo ali, e Doel se lembrou da proposta que Duque lhe havia feito alguns meses atrás. A lembrança fez Doel sorrir ligeiramente, e ele pareceu perdido em pensamentos por um momento. Duque o havia convidado para trabalhar para ele, e Doel ficou surpreso com a oferta. Ele se sentiu arrepiado e envergonhado ao mesmo tempo, questionando se Duque estava falando sério. A proposta o pegou de surpresa, e ele não sabia como reagir inicialmente. No entanto, ao refletir sobre a oportunidade, Doel decidiu aceitar a proposta. Ele prometeu fazer o seu melhor para servir a Duque. Dessa forma, Doel aceitou a proposta e saiu em expedição para Duque. Agora, sentado com Piu Piu, Doel parecia refletir sobre a proposta que havia aceitado. Piu Piu estava curioso para saber mais sobre o que Doel estava fazendo ali, e Doel parecia disposto a explicar. A cena era de reencontro e reflexão, com os dois amigos colocando os assuntos em dia e compartilhando suas experiências recentes. Doel finalizou a conversa contando a Piu Piu que, graças a Duque, ele havia conseguido uma vida melhor. Piu Piu ficou pensativo, percebendo que talvez Doel e Duque estavam mais próximos do que ele imaginava. Ele se perguntou se a relação dos dois havia progredido para a próxima fase.
e sua mente começou a criar expectativas. A conversa dos dois foi interrompida por duas empregadas que chegaram com um pacote nas mãos, coradas e sorrindo. Elas se dirigiram a Doel, dizendo que ele havia se esforçado muito no treino e que o pacote era um agrado para mantê-lo motivado. As empregadas pareciam emocionadas e felizes em entregar o presente, e suas faces coradas mostravam sua admiração por Doel. As meninas saíram correndo, deixando Doel completamente surpreso e confuso com a surpresa que havia ganhado. Piu-Piu observou a cena e pensou consigo mesmo, criando mais expectativas na relação de Doel e Duke. Ele pensou que Doel era o cavaleiro de quem as empregadas haviam falado anteriormente e que, infelizmente, Doel já tinha dono. A ideia fez Piu-Piu sentir uma mistura de emoções e ele continuou a observar Doel. Seus pensamentos foram interrompidos quando Doel abriu o pacote e percebeu que nele havia biscoitos. Doel pareceu surpreso e feliz com o presente e, sem hesitar, colocou um biscoito na boca de Piu-Piu. Piu-Piu, como sempre, adorou comer e aceitou sem hesitar. Assim que sentiu o sabor do biscoito, ele comemorou com empolgação e seu rosto se iluminou de prazer. Doel, tentando agradá-lo, ofereceu mais biscoitos a Piu-Piu, com um sorriso gentil. Ele ofereceu os biscoitos um por um, como uma mãe pássaro alimentando seus filhotes. Piu-Piu não hesitou e acabou comendo a fornada inteira que a empregada havia dado a Doel. A cena era de pura alegria e companheirismo, com os dois amigos compartilhando um momento simples, mas cheio de significado. Duke tenta se concentrar no trabalho e nas escritas, mas seus pensamentos insistem em voar para longe como folhas ao vento. O estresse começa a tomar conta dele, e ele decide dar uma pausa, reclinando-se na cadeira e deixando que sua mente divague. Ele se pergunta o que Piu-Piu está fazendo naquele momento, e a simples lembrança dos sons do ambiente e da rotina de Piu-Piu o acalma. A respiração uniforme e os passos alegres de Piu-Piu parecem proporcionar uma sensação de paz, e Duke se pergunta se ele está cochilando ou talvez lendo um livro. Seus pensamentos são interrompidos por um susto, e ele sente um arrepio percorrer sua espinha. De repente, ele decide ir até Piu-Piu para ver como ele está, movido por uma curiosidade inexplicável. Ao chegar à sala de treino, ele encontra Piu-Piu reclamando com Doel aos gritos como uma criança mimada. Doel parece se divertir com a situação, levantando um biscoito no ar e rindo de forma contagiante. Piu-Piu tenta pegar o biscoito na mão de Doel, divertindo-se com a situação, e os dois formam um quadro alegre e despreocupado. Quando Duke aparece, ele pega a cena dos dois se divertindo e seu olhar se fixa em Piu-Piu, que fica surpreso ao vê-lo ali. Doel vai cumprimentá-lo após dias sem se ver, mas Duke parece focado somente em Piu-Piu e passa reto por Doel, como se não o tivesse visto. Ele vai até Piu-Piu e pergunta se ele saiu naquele dia, sua voz soando baixa e suave. Piu-Piu conta empolgado que queria se exercitar, e sua explicação é interrompida por uma expressão de surpresa e prazer. Doel fica empolgado com a ideia de ajudar Piu-Piu, e seus olhos brilham com um entusiasmo contagiante. Ele oferece sua ajuda, disposto a ensinar Piu-Piu a se exercitar e a alcançar seus objetivos. Piu-Piu fica surpreso com a oferta e começa a avaliar a situação, observando Doel com atenção e curiosidade. Ele nota os ombros largos e braços definidos de Doel e se pergunta se, com treinamento, poderia alcançar um corpo semelhante. A ideia parece seduzi-lo e ele fica pensativo, pesando os prós e contras. Enquanto Piu-Piu hesita, Duke intervém, encarando-o com um olhar sério e firme. Ele lembra Doel de que ele agora é um cavaleiro da Casa Bartes e não tem tempo a perder treinando outras pessoas. A lembrança parece afetar Doel, que se sente lembrado de suas responsabilidades. Duke e Doel se encaram, travando uma batalha silenciosa, como se estivessem lutando por algo que nem eles mesmos sabiam. A tensão entre eles é palpável, e Piu-Piu se sente desconfortável com a situação. Piu-Piu observa a cena dos dois se encarando, e começa a se perguntar sobre a mudança repentina de humor de Duke. Ele fica pensativo, tentando entender o que está acontecendo, e sua mente começa a divagar. A ideia de que Duke pode estar de mau humor o intriga, e ele começa a se sentir desconfortável. De repente, uma ideia lhe ocorre. Duke pode estar interessado em alguém, e ele provavelmente está segurando vela ali. Piu-Piu pensa que essa pessoa pode ser Doel, e que ele está atrapalhando o romance dos dois.
Essa ideia o faz se sentir um pouco culpado. Com essa ideia em mente, Piu Piu decide dar um tempo para os dois ficarem juntos. Ele toca no ombro de Duque e Doel, como se estivesse fazendo a coisa certa, e sua expressão é de convicção. Duque fica totalmente confuso com a sugestão de Piu Piu, enquanto Doel sorri sem jeito para ele, parecendo um pouco sem graça. Duque, ainda focado em Piu Piu, sugere ajudá-lo a treinar, dizendo que vai arranjar um tempo livre. Piu Piu, determinado a ser o cupido dos dois, responde com um grande sorriso, e sua expressão é de alegria. Duque insiste em ajudar Piu Piu, mas ele continua a recusar, pensando que Duque precisa passar tempo com Doel. Piu Piu sorri enquanto pensa na preocupação de Duque, achando que ele é um docinho por trás da cara de mal. Ele se sente satisfeito em ter tomado a decisão certa e continua a sorrir, pensando no bem-estar dos dois. A cena é de uma ternura inesperada, e Piu Piu se sente feliz em ter podido ajudar. Piu Piu pisca para Duque enquanto sugere que ele encontre um jeito melhor de usar seu tempo livre. Ele parece ter uma ideia em mente e não esconde sua curiosidade sobre a relação entre Duque e Doel. A sugestão de Piu Piu é feita com um tom de quem está tentando ajudar, e ele parece ter uma visão clara do que está acontecendo entre os dois. Piu Piu imagina uma cena de Duque e Doel juntos, se casando, e seu pensamento é acompanhado de um sentimento de ternura e felicidade por eles. Ele pensa que pode não estar por perto para sempre, mas espera ser convidado para o casamento, se é que algo assim vai acontecer. A ideia de que Duque e Doel possam estar se aproximando mais do que o normal o deixa contente, e ele se sente feliz em ter podido ajudar de alguma forma. Com um sorriso, Piu Piu se despede de Duque e Doel, desejando que eles se divirtam. Ele afirma que pode se virar sozinho nos exercícios, dando a entender que eles não precisam se preocupar com ele. A sugestão de Piu Piu deixa Doel e Duque completamente surpresos e em choque, como se eles não esperassem que ele fosse tão perceptivo e compreensivo. Eles parecem ter sido pegos de surpresa, e a reação deles é de confusão e espanto. A cena é de uma ternura inesperada, e Piu Piu se sente feliz em ter podido ajudar a aproximá-los. Piu Piu e Duque almoçam juntos, e Piu Piu comenta comendo empolgado, claramente apreciando a refeição. A comida parece ser um deleite para ele, e ele não hesita em expressar seu prazer. Duque ri do comentário de Piu Piu e da forma como ele se empolga enquanto come, mostrando que está se divertindo com a companhia de Piu Piu. Piu Piu, ainda comendo, sugere que eles chamem Doel para comer com eles, aparentemente pensando que seria uma boa ideia. Ele parece ter uma visão de que a presença de Doel seria bem-vinda. Duque reage à sugestão de Piu Piu com uma expressão séria, perfurando o garfo com força, enquanto questiona se Piu Piu gostaria que Doel estivesse ali. Sua reação é intensa, e ele parece estar tentando entender os sentimentos de Piu Piu em relação a Doel. Duque parece irritado, e seus pensamentos revelam que ele não gosta de ouvir o nome de Doel, especialmente vindo da boca de Piu Piu. Ele mostra sua insatisfação, dizendo que prefere quando são só ele e Piu Piu, em vez de os três juntos. Piu Piu responde com um sorriso sem jeito, dizendo que também gosta de ficar com Duque. Duque cora levemente, pensando que Piu Piu não acha ruim ficarem sozinhos. Ele parece estar se sentindo um pouco mais à vontade com a ideia de estar sozinho com Piu Piu. Para tirar sua insegurança, Duque pergunta a Piu Piu se ele gosta de Doel. Piu Piu responde sem hesitar, dizendo que gosta de Doel porque ele é seu amigo. Sua resposta é simples e direta, sem qualquer hesitação. Duque parece relaxar um pouco após a resposta de Piu Piu e derrama um pouco de vinho no copo, enquanto sugere, em tom casual, que eles podem convidar Doel para comer com eles de vez em quando. Piu Piu sorri empolgado, pensando que isso seria ótimo. Ele parece estar feliz com a ideia de que Doel possa se juntar a eles. Depois disso, Duque passou a convidar Doel para comer com eles de vez em quando. No entanto, Doel parecia sempre ir embora correndo depois, se desculpando por não poder ficar mais e trazendo mais guloseimas para Piu Piu. Piu Piu sempre ficava triste e cabisbaixo com a partida apressada de Doel, e seu rosto refletia a decepção. Um dia, Piu Piu questionou a Duque sobre a rotina de treinamento de Doel, perguntando por que ele precisava treinar tanto o tempo todo. Ele parecia preocupado com o cansaço de Doel e queria entender melhor a situação. Duque respondeu como se aquilo fosse um benefício, dizendo que treinar para se tornar um cavaleiro é coisa séria. Piu Piu ficou triste com a resposta, mas logo se distraiu ao abrir o saquinho de biscoitos que Doel lhe deu. Ele pegou um biscoito na mão e pediu que Duque abrisse a boca, mostrando sua inocência e confiança em Duque. Confuso, Duque obedeceu, e Piu Piu, com um sorriso,
colocou um biscoito na boca dele. Duke comeu e, com um sorriso, elogiou o biscoito, dizendo que era delicioso. Piu-Piu ficou feliz com o elogio e parecia satisfeito em ter compartilhado o biscoito com Duke. Duke perguntou se era Doel quem fazia os doces, e Piu-Piu contou que achava que era um presente, possivelmente das empregadas que estavam de olho nele. Piu-Piu continuou a comer empolgado enquanto Duke o observava, parecendo pensar em algo. Ele sorriu ao ter uma ideia, e seu rosto mostrou uma expressão de satisfação. Mais tarde, Piu-Piu acabou pegando no sono e despertou lentamente, reclamando que havia dormido demais. Ao se levantar, ele bateu seu pé em algo no pé da cama, um tipo de baú. Ele pegou o baú na mão e sacudiu-o, enquanto se perguntava se era uma encomenda inesperada. Ele então se perguntou se naquele mundo existia um correio para entregar encomendas daquela forma, mostrando sua curiosidade e surpresa. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.